E aí, meu povo do YouTube, como vocês estão? Espero que bem. Hoje, minha gente, aqui no História com a Mel, eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? A gente tá vivendo um momento histórico em vários sentidos e isso é bem puxado. Olha, é complicado, viu, minha gente? Pense, mas eu quis trazer esse vídeo, né, abordando esse assunto mais atual e mais denso, porque eu realmente acho que é necessário, tá? A gente precisa falar sobre isso, é algo que acontece há muito tempo e que são situações que se tornam cada vez mais insustentáveis, né? A gente vem acompanhando uma série de manifestações que se iniciaram nos Estados Unidos, que se espalharam para outros países também, inclusive chegaram aqui no Brasil, né? Aconteceram lá no Rio de Janeiro. Então, dois casos assim se destacaram muito, pelo menos ao meu ver, nesses últimos meses. O primeiro deles aconteceu aqui no Brasil, que foi o caso do João Pedro, de 14 anos, que foi morto durante a operação policial na sua própria casa, enquanto cumpria quarentena com a família. E lá nos Estados Unidos, o caso do George Floyd foi o que serviu como uma espécie de gota d'água, né? Muitas manifestações, muitos protestos. Então, diante de tudo isso, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre essa questão racial, mais voltada aqui para o Brasil, né? Se assemelha muito com os Estados Unidos, mas eu acredito que cada país tem as suas particularidades. E assim, gente, tem quem não acredite no racismo, né? Acha que o racismo não existe. O que eu acho que é uma utopia realmente, é algo assim desproporcional com a realidade. É só a gente parar para observar que a gente consegue encontrar diversas provas. No Brasil, isso eu acredito que se inicia desde o início, né? Vamos dizer assim. É como se o nosso país, apesar da diversidade, da mestiçagem, ele sempre teve enraizado consigo essa questão racial, né? A gente teve um embranquecimento do país por volta do final do século XIX, né? O embranquecimento, o clareamento social, que foi um processo onde o Brasil buscou clarear a sua gente. O Brasil buscou tornar o povo brasileiro um povo branco, né? E aí eles tinham esse intuito porque o pensamento da época era os negros eles são inferiores, né? Se o nosso país tem mais negros do que brancos, o nosso país, nesse momento, ele é inferior, né? Porque a escravidão ela já tinha sido abolida, bem recentemente, mas tinha sido abolida, e eles queriam embranquecer a população brasileira para se tornar um local mais importante, mais desenvolvido, né? E aí é quando muitos italianos, não só italianos, mas europeus, brancos, né, vêm para o Brasil em busca de melhores condições de vida e acabam entrando nesse processo de embranquecimento. E a ideologia da época, né, essa ideologia que acreditava que o Brasil deveria ser mais branco, defendia também que o sangue branco era mais forte. Então, a cada geração que se passasse, né, as pessoas iam se clareando mais até ficarem brancas. O que a gente sabe que não aconteceu. E aí, todas essas questões me fizeram pensar em uma outra coisa que é consequência desse clareamento social, que é a negação da nossa identidade negra, né? Se fala muito sobre o Brasil diversificado, o Brasil miscigenado, mas eu acho que isso é uma coisa que já vem entrando em debates, felizmente. A gente precisa falar também sobre a questão do colorismo. Eu não vou entrar em detalhes porque esse assunto, gente, é um assunto que engloba muitas coisas e eu não me vejo no lugar de fala realmente por não entender. E aí, diante de todas essas situações, eu me toquei de uma coisa. Eu digo, gente, eu tô compartilhando coisas, eu tô, assim, apoiando essa causa, mas como se não fosse minha,
né? Como se eu não fosse negra. E eu sou negra, apesar de que eu só vim me descobrir como tal há poucos anos atrás, pra vocês terem noção, né? Então, veja, uma coisa que aconteceu lá no século XIX, 200 anos depois, ainda é muito presente na nossa vida. E aí tem quem abre a boca pra dizer que a escravidão é coisa do passado, isso não deixou resquícios, gente, pelo amor de Deus. Mas isso é pra um outro momento, né, que eu não quero me estender muito aqui. E aí, quando eu me dei conta disso, eu fiquei, meu Deus, que coisa louca, né, velho? Então, mesmo hoje, depois de tudo isso, a gente é mulato, a gente é pardo, a gente é chocolate, a gente é café com leite, mas a gente não é negro, né? Então, foi mais claro, não é negro. Então, meio que tem essa coisa ainda de se distanciar dessa origem, né? De se entender como tal. Então, quando eu percebi isso, eu me dei conta de todo esse processo e de como ele ainda age tão fortemente na nossa sociedade. E aí a gente fica, né, de início, pessoas como eu, que são negras de pele mais clara, muitas vezes a gente não entende. Então a gente fica, eu sou negro ou eu não sou? Né? Porque assim, eu sou branca demais pra ser negra e eu sou escura demais pra ser branca. Então você fica naquele negócio assim, onde é que eu me encaixo? Porque a gente realmente se perde um pouco nisso. E aí, essa ideologia ainda muito racista que a gente tem enraizado no nosso país diz pra gente, não, você é pardo, você não é branco, mas você não é negra. Não, negra não. Então, eu falo isso porque é hora sim, felizmente, isso vem acontecendo cada vez mais. Cada vez com mais força e se espalhando também, que é a questão do pertencimento e da representatividade. Então, as pessoas hoje, felizmente, batem no peito e dizem sim, eu sou negra e eu tenho orgulho disso e pronto. E é algo que vem crescendo nos últimos anos, né? Como eu disse, felizmente. E aí tá algumas pessoas subindo algumas hashtags, né? Dizendo que todas as vidas importam. Gente, isso é óbvio, né? É óbvio que todas as vidas importam. O fato de dizer que vidas negras importam nesse momento é porque tem pessoas morrendo simplesmente por serem negras. E a gente tem diversos casos que podem ser citados. Uma outra coisa também que eu queria esclarecer, né? Isso é uma opinião minha. Eu acho que, óbvio, tem uma outra hashtag, né? Não generalizem. Não são todos os policiais que são assim. E de fato, não são. Porém, a gente precisa entender que, principalmente nesse caso do Rio de Janeiro, né? Os principais casos de crianças, principalmente mortas nas comunidades, são justamente ocorridos durante operações policiais, né? Então, são questões assim que eu acho que nem deveriam ser levantadas. É óbvio que não são todos os policiais que fazem isso. É óbvio que não são só as vidas negras que importam, né? Mas é óbvio também que a gente precisa dar atenção a certos grupos. Então, nesse momento, a gente precisa realmente apoiar essa causa racial. A gente precisa realmente dar apoio. Mesmo você que não é negro, inclusive, você tem um papel também fundamental. Não é o seu lugar de fala, mas você pode muito bem apoiar essa luta, né? E acho que os policiais, óbvio, a gente o intuito, gente, eu percebo que algumas pessoas me parecem que acreditam que é como se fosse uma guerra generalizada de brancos contra negros, de civis contra policiais, e não é. A gente tem inclusive o exemplo, né, de alguns policiais lá de Miami que fizeram uma homenagem perfeita diante dos manifestantes. E a gente precisa entender que realmente é uma luta de pessoas contra o racismo. Até como historiadora mesmo falando, tô quase lá, né? Já acho que já posso me chamar dessa forma. Acho que o Brasil, ele precisa sim falar sobre essas questões. A gente precisa
denominar o que são fatos, né? Hoje as pessoas questionam tudo, é mesmo. Então, assim, a gente precisa entender o que é que... gente, isso aqui é inquestionável. A escravidão no Brasil, ela é inquestionável. Ela aconteceu de uma forma cruel. A gente tem 1001 provas disso. Então, a gente precisa trabalhar em cima dessas provas, em cima dessas questões, para que a gente consiga superar, porque são espécies de feridas abertas. Enquanto a gente não admitir, enquanto a gente não aceitar que o nosso país, apesar de ser o país que mais conta com negros fora da África, é um país racista, a gente não vai conseguir superar essas questões, né? Independente de onde elas aconteçam. Por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou um vídeo um pouquinho conturbado aí de informações. Eu não criei um roteiro. Eu realmente falei de algumas questões que pra mim são pertinentes. Outros vídeos sobre esse tema virão aqui no canal, podem ter certeza. E eu espero saber de vocês, né, o que vocês estão achando de todo esse momento, dessas manifestações. E se você, que tem a pele mais clara, assim como eu, já se sentiu perdido diante de todas essas questões, né? Sem conseguir se encaixar, sem conseguir saber o que você é realmente, certo? Pra gente trocar uma ideia nos comentários. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo.